aos nossos estudos, no segundo livro de Reis, né, no capítulo 20, é uma história também que é muito conhecida, né? O pessoal que foi criado aí na igreja, né, passou pela escola dominical, essa situação da doença de Ezequias. Nós temos falado, né, do rei Ezequias, desde o capítulo 18, né, até pela importância que é dada, né, a ele, pelos elogios que são feitos, né, no capítulo 18, a gente precisa, de alguma maneira, entender, né, se eles são realmente válidos ou não. E esse capítulo 20, ele é dividido em dois grandes blocos, né, e, de certa forma, tem um final surpreendente. De 1 a 11, a gente tem a situação da doença, né, do rei Ezequias, e depois de 12 a 19, a gente tem uma situação que, por mais que Ezequias e Isaías ali, né, sejam os protagonistas, o que está ali, né, sendo tratado, que a gente vai tratar mais para frente, obviamente, é a questão da continuidade, né, da dinastia da família de Ezequias no trono de Judá. Então, a gente vai fazendo algumas ponderações, né, conforme a gente for desenvolvendo o texto, e aí, se tiver alguma dúvida, né, vocês podem interromper, fiquem à vontade. No final, também a gente vai ter esse espaço para dúvidas e reflexões. Então, terminou o nosso capítulo anterior, né, falando sobre o cerco, né, dos assírios e como Ezequias, né, ele incita Isaías a orar, como ele ora também e busca o Senhor, e o Senhor age, né, em favor do reinado de Ezequias, em favor de Jerusalém, e dessa forma, Jerusalém é ali libertada, né, do cerco que durava alguns anos, e a gente pode ter esse desenvolvimento daquilo que vai acontecer para frente, né, com o rei. Então, capítulo 20 começa assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É interessante que a gente não sabe, né, qual doença aí de Ezequias, né? De repente, Ezequias inaugurou aí o nosso Covid-01, né? Lá nos passados aí. A importância não é, né, obviamente, para qual doença que Ezequias pegou, mas a coisa é séria, né? Fala que ele adoeceu de uma doença mortal, e é muito interessante a gente analisar também como vocês aparece desde o capítulo 19 e também no capítulo 20, que existe uma certa liberdade entre Ezequias e Isaías, né? E algo que é, de certa forma, não é comum no relato dos reis, né? Como eu falei, os profetas e os reis, eles normalmente não se dão assim, né? Mas, se a gente lê, obviamente, o profeta Isaías e outras coisas, a gente sabe que Isaías era um profeta que estava ali na corte, né? Então, ele tinha alguma liberdade com o rei, mas o profeta não deixa de ser profeta, né? Ele não passa a mão na cabeça de Ezequias e fala assim: olha, Ezequias é só uma febre, né? Fica tranquilo. Ele fala: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, né? O decreto ali do profeta é esse. E é muito interessante como Ezequias lida com isso, né? Então, virou Ezequias o rosto para a parede, verso 2, e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Como eu falei no início, né, que é demonstrado também no capítulo anterior, Ezequias é um homem de oração. E é muito interessante como esse capítulo faz questão de demonstrar, né, a oração como essa ferramenta de comunicação com o Senhor. É interessante que Ezequias ele não faz nenhum pedido direto, né? Ele não chega e fala: Senhor, olha, por favor, me tira dessa, né? Às vezes eu faço muito, né? Isso, não sei vocês, né? A gente fala assim: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu não vou fazer mais isso, mais aquilo, né? Tenta barganhar, né? Fala: ó,
o Senhor me libera desse lado e eu tento melhorar daquele, né? A gente tenta fazer essas trocas e tal. Ezequias não, ele tem uma consciência muito real, né, da caminhada dele com Deus, e ele coloca, é interessante essa forma de petição, que ele realmente entrega na mão do Senhor, e depois fala que ele chorou copiosamente. Não dá para a gente saber se Ezequias ali realmente confiava, né, que o Senhor ia agir daquela forma, porque nos capítulos anteriores, a gente já viu que ele deu umas deslizadas, né, em algum momento, assim como todos nós damos, né? E ele chama tamanha autoridade ali, né, para ele, olha, veja se eu não andei reto, né, diante de ti, com fidelidade, inteireza de coração tal. Ele fala isso e depois ele fala assim, putz, não, parece que ele fica nessa situação, né? Não dá para saber se ele chora por causa da situação da doença dele, né? Se ele chora porque ele entrega na mão do Senhor e mesmo assim ele fala, caramba, eu não devia ter feito isso, né? Era melhor eu ter pedido e tentado trocar alguma coisa. Mas o que está sendo colocado aqui e vai ser colocado mais para frente aqui é a própria soberania de Deus, né? E como o Senhor, apesar, né, do profeta ter decretado, né, que Ezequias ia morrer ali e tal, o Senhor, de alguma maneira, ele age diferente, né? Ele muda ali aquilo que já estava, né, determinado e ele passa e ele age de outra forma. E é um oráculo lindo, né? Então, tem o bloco da situação e depois tem o oráculo profético. Essa mesma divisão se repete no segundo bloco. Primeiro tem uma situação que acontece, a gente já vai ler lá, né? E depois conclui também com o oráculo profético do profeta Isaías. E aí, versículo 4, né? Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, né? Então, o palácio ali, né? Isaías seguindo, caminhando ali, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, aí ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu gostaria de fazer menção aqui a esse ouvir a tua oração e as tuas lágrimas. Eu acho muito bonito esse oráculo, né? A forma como Deus trata essa humanidade, né? Essa situação, como eu falei, a gente não sabe se é um desespero, né? Da parte de Ezequias, mas o Senhor ouve, né? O Senhor ouve a oração e se talvez, né? A fidelidade, a inteireza de coração que Ezequias propõe não sejam tão plenas, o Senhor ouve as lágrimas, né? Ouve o choro. E aí precisa de muita sensibilidade, né? Precisa de muito amor, de muita afinidade para você realmente se compadecer, né, das lágrimas de alguém. E é isso que o Senhor faz. E é muito interessante a perspectiva que o Senhor coloca, né? Porque ele não está fazendo só por Ezequias, né? Ele está fazendo, ele já coloca Ezequias, príncipe do meu povo. Ele fala, olha, por amor, né, de Davi e tal, o Deus de Davi, teu pai. Então, demonstra esse cuidado de manutenção, né? Por quê? Lembrem-se que nós tivemos, há poucos capítulos, né, anteriormente, um rei também que ficou doente, né? Que era o rei Uzias, né? Que foi um dos últimos reis tratados como um rei bom. Então, Uzias era um rei bom, né? A gente, no livro dos reis, não tem o relato, né? Mas se nós formos lá em 2 Crônicas, nós sabemos que ele faz um sacrifício, né? Ele toma o lugar do sacerdote. Então, sempre que um dos poderes, né, democráticos tenta assumir o lugar do outro, parece que não dá coisa boa, né? E aí o rei, ele é acometido de lepra e fica afastado, né, da cidade, ele fica afastado de Jerusalém, ele vira ali um rei, né,
somente de cargo, né, de status, vamos colocar assim, e a gente não vê em nenhum momento ele tendo, né, ele fazendo esse mesmo movimento de Ezequias, de clamar, de se humilhar, de chorar, de se desesperar diante de Deus. E é um belo contraste, né? Então, é interessante que se nós olharmos capítulo 6 de Isaías, por exemplo, é justamente, né, iniciado pela expressão, né? No ano da morte do rei Uzias, né? Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Então, quando o rei morria, né, a situação política se tornava totalmente instável, né? Tanto a política interna, né? Então, quem iria assumir? Os filhos ali, os irmãos, os generais mais importantes ali, às vezes, né? Outros ícones políticos, né? Às vezes tentavam se apropriar dessa situação, né? E também a política externa, né? Obviamente, as notícias não eram divulgadas tão rapidamente, mas assim que acontecia alguma coisa, imaginem, né? Jerusalém estava cercada há muito pouco tempo e o Império Assírio tinha sido derrotado. Se ouvisse falar, né, que o rei, que é aquela imagem da força, né, aquela imagem da liderança do povo, está doente, está para morrer e tal, com certeza as nações vizinhas ali já vão se organizando para aproveitar esse momento de instabilidade política e tentar também atacar ou fazer alguma coisa parecida ali, né? Então, quando um rei morre, nunca é bom, né? Para o povo, para a situação política e econômica do país, para a situação de Israel. Então, quando o Senhor chama, né, esse amor a Davi, né, a dinastia, ele fala assim, olha, podem ficar tranquilos, né? Eu estou garantindo que vai ficar tudo bem, né? É um compromisso do Senhor, não somente com Ezequias, mas com seu povo como um todo, né? E segue o oráculo. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade defenderei. Desculpa. E te livrarei a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então, é muito interessante, né? O Senhor, além de se comprometer, como eu falei, né, com este cuidado, com essa situação do rei, ele se compromete com o cuidado com toda a cidade, né, com o povo como um todo. Então, este cuidado a Ezequias vai ser ampliado a todo o povo, e mais do que isso, né, fala que o rei da Síria pode ficar tranquilo, porque o Senhor, eu defenderei, né? Assim como ele já fez no capítulo 19, o Senhor se compromete com a casa de Davi, né? Com Jerusalém e com toda essa relação, né? De defesa e também de cuidado. Então, imaginem, né? A gente tem essa ilusão, né? Que a gente tem mais muitos e muitos anos de vida e tal, né? Mas uma garantia de que você vai durar mais 15 anos é muito interessante. Tem um filme que ele parte mais ou menos dessa premissa, né? A tradução em português é Peixe Grande e Suas Histórias. É um filme muito legal. Ele é um misto de fantasia com aventura e tal, mas tem um plano de fundo muito interessante. E a ideia inicial da narrativa, né, não vou dar muitos spoilers, é que existia uma bruxa na cidade, né, e ela tinha tanto uma bênção quanto uma maldição. Ela deixava os jovens olharem, né, no olho dela, e o jovem ali via como seria a morte dele. E o pessoal considerava ela uma bruxa porque a grande maioria se desesperava com isso, né? E o protagonista do filme é justamente o contrário. Como ele sabe como ele vai morrer,
né, o quando ele vai morrer e tal, ele vive a vida dele da maneira mais fantástica, né, possível. Porque ele sabe, fala, não vou morrer agora, né, e tal. Então vai se desenvolvendo todas as grandes histórias, né? Peixe Grande, Big Fish e suas histórias. Vale muito a pena, né? É uma, como eu falei, uma narrativa fantasiosa, mas a história final, né? Vamos colocar assim, né? As grandes histórias valem muito a pena. Então, voltando aqui, desculpa o parênteses, né? Isaías fala, né? Pastor, Garante qual o nome do filme? Peixe Grande e suas histórias, em português. Peixe Grande. Peixe mesmo, aqui temos alguns santistas, né? Já falaram sobre peixe, Big Fish, né? Então, Peixe Grande e suas histórias. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho aqui alguma imagem. Eu já faço a pesquisa aqui e compartilho. Tá bom? Então, Peixe Grande. Se eu não me engano, tem na Netflix, E daí alguma põe o coisa nome, assim. por favor. Eu coloco, pode ficar tranquilo. Pastor, ele duvidou que Deus, que o Senhor ia dar toda aquela proteção prometida, né? Sem Inclusive, dúvida, é o próximo passo aqui. Ele pede uma prova, né? Fica à vontade, Zito. Imagina, pode cooperar aqui, a gente está aqui para isso. Então, logo depois que Isaías faz toda essa promessa, né? É uma promessa tão, colocar assim, né? Tão surreal que o Ezequias duvida, né? Ele fala assim, eu pedi para ser liberto, né, da minha doença. E o Senhor está falando que vai me curar, vai me dar 15 anos de prosperidade, né? Vai me livrar do perigo da Síria, né? Porque eles sofreram uma grande derrota, mas era um império muito mais forte, né? Então a tendência é que eles voltariam, né, para tirar satisfação com Israel. Então o Ezequias ele fica meio com o pé atrás, né? E aí ele fala, Ezequias disse a Isaías, verso 8, né? Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. E disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Interessante, né? Não sei se alguém já viu aqueles relógios solares, né? Aqui no Jardim da Praia de Santos tem um baita relógio solar. Então, semelhante ao que já aconteceu em alguns outros momentos, né, do Antigo Testamento, quando Josué, né, para o sol, Gideão também pede uma prova, né, ele molha a lã, né, faz aquelas coisas e tal. A situação é tão surreal que Ezequias pede uma prova, né? E, obviamente, a tendência conforme o sol anda é que a sombra avance, né? E ele fala assim, olha, se por acaso a sombra retroceder, aí eu vou realmente crer que o Senhor vai fazer aquilo. E diz que o profeta clama e o Senhor volta no tempo, né? O Senhor retrocede. E aí, de certa forma, é uma metáfora a questão da doença, né? A questão da ação do Senhor, que ia para uma direção e ele retrocede, né? Para demonstrar também seu cuidado, seu amor, seu poder, seu compromisso, né? Para com o rei e para com o seu povo, né? Porque isso é de responsabilidade do Senhor. E isso é fantástico, né? Imagina, né? Você recebeu uma mensagem do Senhor e ver o sol retroceder, né? O tempo voltar, fantástico, né? Não tem outra coisa para falar. E agora a gente tem início a nossa segunda história. A gente não tem aqui uma relação temporal muito clara, né? Mas, obviamente, se deu essa história nesses 15 anos aí de prosperidade, né? E talvez Ezequias tenha relaxado um pouco, porque o final da nossa história, como eu falei no início da nossa conversa, é um pouco surpreendente, né? E fala assim, nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia,
enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Então, a relação parece que não é um tempo muito distante, né? Lembrem-se, como eu falei, as coisas não são rápidas, né, nessa fase da história, mas algum mensageiro, alguém falou e tal. E lembrem-se, gente, como eu falei, essas relações políticas permanecem presentes aqui. Aqui, quando a gente fala da Babilônia, talvez a gente já pense, né, os jardins suspensos da Babilônia, né, Babilônia lá de Daniel e todas aquelas coisas, Nabucodonosor e tal, mas aqui, a Babilônia ainda é uma pequena faixa de terra ali, né, entre o Tigre e o Eufrates, tal. Ali, o Império Assírio, ele sufoca a Babilônia, né? Então, muito provavelmente, a ideia que está rolando aqui por trás olha, Israel deu um couro, né, nos assírios, né? Israel, mesmo fraquinho ali, aquela vitória totalmente improvável aconteceu, né? Então, Babilônia manda um oi sumido, né? Oi sumido e tal. Como é que vocês estão aí, Israel, tal? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí por Judá, Jerusalém e tal? Pô, Ezequias, você é um cara tão legal, né? Tão sábio, um rei tão poderoso e tal. Então, a ideia aqui é que essa intenção, né, de presentes e tal, não é assim, não é só porque eles achavam Ezequias, né, um cara fantástico. Existe uma situação política que está acontecendo aqui, né? A ideia aqui é talvez de instigar Israel, né, a continuar pressionando os assírios aí para de repente a Babilônia poder se destacar, né? Ou eles de repente flanquearem o sul, né? E a Babilônia atacar o Império Assírio ali pelo norte. Então, a gente começa a ter esse flerte aí, né, de Israel com a Babilônia. E Ezequias, como eu falei, né, talvez com a guarda mais baixa, né, porque ele sabe que o Senhor vai guardar a cidade e tal. Olha como ele faz, né? Ezequias se agradou dos mensageiros, né? Ao contrário do que aconteceu com os assírios, né, que o cara chega esculachando, né, metendo o pé na porta lá, xingando todo mundo, xingando Deus, xingando o rei, a nobreza, todo mundo. Esse daí eles cortejam Ezequias, né? E Ezequias se agrada dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal militar e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Como eu falei, Babilônia aqui era uma galera estranha, né? Não era um pessoal que, beleza, né? Quando eles estão no auge, você reconhece, fala assim, nossa, as roupas desses caras aí, esses caras aí são da Babilônia. E para Isaías eles são estranhos, né? Fala, quem que são esses caras aí que estão, né? Se o senhor está andando com eles, né? Está levando eles para tudo quanto é lugar e tal. E ele fala, vieram da Babilônia. Então disse Isaías a Ezequias. Perguntou ele, que viram na tua casa? Respondeu Ezequias. É muito legal, como eu falei, essa sinceridade, né? Entre o profeta e o rei. Essa quase que amizade aqui, né? Mas como eu falei, o profeta continua sendo profeta, né? O que eles viram na tua casa? Respondeu Ezequias. Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma onde há os meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão
para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha só que situação que acontece aqui, né? Como eu falei, o final ele é meio surpreendente, né? É uma história que começa ali sem muita pretensão, mas o profeta pergunta, o que esses caras estão olhando, né? Qual que é o interesse desses caras? E Ezequias, muito sincero, fala, olha, eu mostrei tudo, né? Não escondi nada. Eu acho muito interessante, eu não lembro quem fala, né? Mas é um personagem famoso da história que ele não deixava, né? Eu não sei qual, não sei se é um presidente americano, não sei se é o Abraham Lincoln, mas eu preciso pesquisar e eu falo para vocês depois que ele falava assim que você não pode conhecer a biblioteca de um homem, né? Só com muita intimidade, porque na biblioteca que você vai conhecer quem é a pessoa, né? Vai conhecer quem que forma ali, né? Quais são as ideias e tal. Então, você visitar a biblioteca de uma pessoa é uma relação de intimidade, né? A pessoa está ali, ó, o professor está ali na biblioteca dele, né? Se você dá o zoom ali que você vai saber de onde vem os segredos ali, né? Que ele expõe no púlpito e tantas outras coisas. Você lê tudo aquilo, você nem precisa mais, né? Do professor ali, pode ficar, não, estou brincando. Primeiro que não é fácil, né? Ler tudo aquilo, né? Segundo, mas ele foi muito inocente de mostrar tudo que o poderio que ele tinha, né? Tanto em riqueza como... Sem dúvida. Foi muito inocente. Sem dúvida. A ideia aqui, seu Zito, né? Principalmente nessa relação militar, né? Nessa relação política, ele foi muito inocente. Talvez, né, como eu falei, pela segurança que ele volta a falar no final, né? Pela segurança que ele tinha certeza que Deus proporcionaria, ele baixa a guarda. Isso também é muito importante para nós, né? Fazer uma reflexão aqui sobre... nós temos diversas promessas, né? Do cuidado, do amor. A gente experimenta essas promessas diariamente, né? Mas isso, né, não permite que nós sejamos negligentes. A gente está vivendo uma fase delicada e uma fase que a gente pode experimentar isso de maneira prática, né? A igreja, por exemplo, já poderia ter aberto, né, o portão e tal, mas a gente não pode ser negligente, né? Não somente, obviamente, nessa relação de saúde, coisas parecidas, mas em relação a pessoas, né, em relação a projetos de vida. A gente tem o direito, né, de pautar essas coisas, né, de perguntar qual que é a intenção, né, que as pessoas têm em se aproximar de nós, né. Eu vi uma vez, né, de uma pessoa que está aqui, né, nessa aula aí vocês podem esperar, né, de quem que é, assim, olha, a gente não deve fazer, né, como essas pessoas fazem, mas a gente não tem espaço para ser inocente, né? Então, a gente precisa estar sempre alerta, né? Colocar as coisas em perspectiva, né? Ver, olha, essa pessoa está fazendo isso, mas o que ela está esperando, né? Ou, como eu falei, né, às vezes dentro da empresa, dentro das nossas relações pessoais, colocar debaixo do cuidado do Senhor, mas não ser negligente, né? Eu aconselho casais e tal, e muitas vezes a gente fala isso, beleza, não, olha, eu oro pelo meu casamento e tal, então Deus está blindando e tal. Lógico, né, Deus cuida, mas a gente precisa ser responsável, né? Já estou dando a dica aí, né, Dia dos Namorados aí, né, maridão aí, esposa aí, seu Zito aí, né, um jantarzinho, presente e tal, cuidem, né, cuidem do casamento, cuidem da esposa, cuidem dos maridos, né, e usufruam aí das benesses do casamento, não sejam negligentes. Muito bom, seu Zito, realmente é isso, né? Ezequias foi inocente. E a palavra do profeta é muito dura. Por quê? O que ele está falando, né? Além dessa situação militar, né, de falar que, olha, eles vão levar tudo, né? Eles vão tomar tudo aquilo que os seus pais construíram, né? Ele está falando do fim da dinastia, né, de Davi e Ezequias. Ele está falando do final do trono de Judá. Por quê? Ele fala aqui, olha, versículo 18, dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos, né? Eunucos, a gente sabe que isso aconteceu, né?
os jovens nobres, né, de Israel foram levados para a Babilônia, é assim que começa, né, o livro de Daniel, mas o eunuco, ele não pode procriar, né, então se encerra ali a dinastia Eles eram de sacrificados em cima disso, né? Ezequias. Eles Sem dúvida, sem dúvida. eram sacrificados, era cortado mesmo a parte genital deles, né? E era um sinal de humilhação, e era um sinal de É. humilhação também, né? Por exemplo, os babilônios tinham esse hábito, né? De pegar os nobres de outros países para aprenderem a cultura, para aprenderem música, uma série de coisas, tá? Vocês veem que eles se assentam junto com o rei e tal, mas eles eram subservientes ao rei, né? Então, esse sinal de serem eunucos tinha essa relação também de humilhação, né? De saberem que eles não poderiam tomar o lugar do rei, porque o rei era o único ali que poderia, né, gerar descendência, né? Então, é uma imagem triste, né, pesada, séria, ao rei Ezequias. E aí a gente tem um final, Ezequias falando de uma maneira muito displicente, né? Que ele fala, olha, boa é a palavra do Senhor que disseste, ou seja, parece que ele não dá muita importância para aquilo que está sendo falado, ao contrário do que ele fez, né, inicialmente, ele não ora, ele não clama, ele não faz nada, né, para mudar essa situação, e ele coloca ali né, ele meio que dá os braços ali, né, dá os ombros para a situação, porque ele fala aqui, olha, essa informação do narrador é muito importante, porque Ezequias não fala isso, né? O narrador fala para mim e para você, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha que situação, né? Por isso que as narrativas têm ali o mesmo peso dentro do capítulo, né? Tem praticamente a mesma quantidade de versículos e tal, porque a primeira narrativa, ela é fundamental para que a segunda aconteça, né? Então, essa promessa que Ezequias recebe do Senhor, né? Que ele vai ter 15 anos de prosperidade, né? Que os inimigos não o vencerão e tal, permite que essa brecha, né, essa rachadura na represa aconteça, né? E que no plano de fundo dele, né, ele está falando, beleza, meus filhos vão sofrer, né, a descendência vai sofrer, mas tranquilo, nos meus dias eu estou de boa, né? Então, no final, demonstra uma relação meio que egoísta, né, de Ezequias, e também é interessante como eu falei, por mais que se estabeleça uma relação entre o rei e o profeta continua sendo o profeta. O profeta, ele continua sendo a voz de Deus, né? Ele não vai deixar de falar, porque Ezequias não vai gostar, Ezequias pode me prender se eu falar isso, né? Estou falando que vai acabar toda a dinastia dele, os filhos dele serão eunucos e tal. O profeta é a voz do Senhor. Ele fala, ele faz, né? Então, é muito interessante. E, encerrando, né, aí a passagem, a vida de Ezequias, tem um encerramento conforme acontece no livro de Reis, também de outros reis, né? Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude, o aqueduto, lá no capítulo 18, né, a gente vê Ezequias trabalhando e tratando alguns problemas, né, em relação à água, né, e trouxe água para dentro da cidade. Porventura, não estão escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Obviamente, aqui a gente já tem, né, saindo do oráculo, a gente já vai, né, para a história de Manassés com o pé meio atrás, né? A gente já tem a profecia, não é no capítulo 21, né? No capítulo 21 começa a acontecer algumas coisas estranhas já, mas você já vai meio assim, fala, putz, terminou com um oráculo aqui pesado, né, para Ezequias. Será que é agora que vai acontecer? E eu gostaria de ouvir agora de vocês, né? Duas histórias muito pesadas, né? Ali a gente acha muito bonito, né? A liberdade, né, que acontece com Ezequias, né? Mas gera uma responsabilidade também, né?
toda a bênção que nós recebemos gera essa responsabilidade, né? E logo depois a gente vê que Ezequias, infelizmente, foi negligente, né? Então, como que a gente pode lidar, né, com essa situação, né? De muitas vezes aquilo que a gente deseja, né, que a gente clama, quando acontece, a gente precisa ser responsável, né? Quero ouvir um pouquinho de vocês, se alguém tem alguma dúvida. Seu Zito aí, muito obrigado aí com as boas participações. O Carlos aí gostaria de ouvir, né? Não apareceu aqui para a gente, ele tem medo da câmera, mas quem quiser contribuir, Fernanda também sempre fala, né? Obviamente, o professor, levantar aí todos esses livros aí, né? Que ele está carregando. Fiquem à vontade. Manassés, vou fechar o microfone, ficou tá? eunuco, pastor? Manassés, então ficou eunuco. Não. Esse daí é para o capítulo 21 ainda, né? Manassés, não. Você vai ver que Manassés tem filhos, né? Existe a profecia que vai se cumprir no futuro. Fala assim, a gente já vai para a história de Manassés com o pé meio atrás, né? Porque... Foi para os filhos de Ezequias, a profecia? Não foi para os filhos de Ezequias? Para os seus descendentes, mas... Vou só assim como o profeta, ele trata seu pai, Davi, né? Davi não era pai direto de Ezequias. A gente está falando aí de centenas de anos, né? Que separam um do outro. Então, Davi, pai de Salomão, né? Roboão, e vai seguindo, que eu não vou lembrar todos os nomes, né? Mas a forma como o Senhor trata, ele fala assim, os teus filhos... Não quer dizer que é a geração subsequente, né? Mas ali os netos, bisnetos, tataranetos, né? Ele só está querendo deixar claro, olha, isso que você fez aqui vai ter uma consequência séria lá na frente, né? Então, ele meio te dá informação, igual no filme, né? Às vezes aparece uma cena, aparece um item, aparece alguma coisa, e fala assim, olha, isso aqui vai ser muito importante. Guarda essa informação, que lá na frente vai fazer sentido. Porque, como eu falei, Babilônia não ia coçar na orelha de ninguém. Babilônia, beleza, um pedacinho de terra ali, né? Mas a profecia fala, esses caras aí vão ficar grandes, né? Esses caras vão trazer problemas para o futuro de Israel. Então, é mais ou menos para gerar já essa expectativa, esse conflito, né, que a gente vai ver mais para frente, né? Lembrando que a gente tem mais 5 encontros aí, se Deus quiser. Nos nossos últimos encontros estaremos todos juntos, né? Ficou claro, Márcia? Ficou. Obrigada. Manassés vai o reinado lá, né? É o próximo rei, né? Com a morte de... E é um rei sacana, hein? Mudou todo o cenário. Isso é para a próxima quarta-feira, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui nesse texto, né, que eu estava observando, no meu ponto de vista, né, assim, que eu entendi, eu achei que Ezequias, ele foi no começo muito humilde, né, quando ele se coloca ali e chora, né, e um ponto interessante é que a oração dele foi rapidamente respondida, né, não teve que esperar dias, nada, né, recentemente, assim, após a oração dele, ele rapidamente teve um retorno dessa oração. Mas ali, diante da oração, ele se colocou humildemente, né? Mas depois a gente percebe que ele foi um pouco audacioso, assim, ao modo de ver, né? Porque logo mais no versículo 7, quando Isaías fala para pôr o figo, né? Pelo menos no texto aqui, ao meu ler, ele está afirmando que quando colocou o figo, a saúde dele se recuperou. Aí no versículo 8, em seguida, ele pede uma prova, né? E aí ele fala da prova, mas ele quer ter certeza que se ele vai para a igreja, né, daqui 3 dias para o templo, né? Mas ele não menciona na pergunta dele se é verdade que ele vai durar uns 15 anos, né? Dá a entender que aí ele pergunta as duas coisas, mas ele não questiona o prazo de vida que Deus deu para ele, né? Quer dizer, ele por 2 vezes ele soube quando ele ia morrer, né? Quando ele estava para morrer já, e já deu a ele o intimato, né? Daqui 15 anos você vai morrer. Ou seja, em 2 momentos ele já sabia da morte dele. Mas eu achei que ele ainda mesmo assim pediu uma prova, mas no versículo 7 já afirma que ele tinha sido curado com o figo, né?
E ele parece que ali ainda quer ter mais a petulância de ter a certeza, né, de que se Deus está dizendo que ele vai estar curado, né, através do profeta, e ele meio que ficou em dúvida, né, ficou questionando, dá a entender, né, que ele pede essa prova aí para isso, mas quando eu vejo no final do versículo 7 que a prova do figo já curou ele, ao meu ver, não se faria necessário, né, ele questionar, pedir uma prova, né. Um ponto E que é eu observei no interessante, texto. né? Não, é interessante, né, Wagner, que é essa certeza que faz ele agir talvez de maneira negligente também diante do oráculo de Isaías, né? Porque a gente não vê o mesmo desespero, né, a mesma situação quando fala, ó, o negócio vai apertar, né? Eles vão levar tudo e tal, né? Os seus filhos e tal. Aí parece que ele fala assim, ah, meu, eu já vi o tempo voltar já, né? Eu sei que nos meus dias eu estou tranquilo, né? Que essa é a conclusão, né? Pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Então, que vai ser dos meus filhos e tal, né? E eu não sei, né? Mas a relação deveria ser também, né? Desse cuidado, desse desespero, o cuidado com o povo, né? Porque, obviamente, eles vão passar, né? Trucidar o povo. Então, realmente aquilo que ele recebe, né? No final vai se tornar também fruto da sua negligência, do seu conforto, né? Muito interessante. Muito obrigado aí, Wagner. Lucas. Pode falar, Paulo. Acho que o senhor fechou o microfone. Fechei. Só um comentário antes do texto em si, que sempre se levanta essa questão, né? Vamos colocar aqui. Põe em ordem, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É muito discutido sobre isso, sobre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, né? Em que disse que Deus do Velho Testamento era um Deus muito duro, um Deus terrível, um Deus que muita gente, inclusive, não quer muito papo com o Velho Testamento, por assim dizer, por conta dessas questões, né? Porque o profeta falava para o Senhor, e o que ele falou foi a voz, disse o Senhor, né? Então, chega numa dividida de bola dessa, como a gente, para quebrar um pouco o gelo também, fala, então você fica meio em cima do muro. Então, eu queria que você comentasse alguma relação, fizesse algum comentário com relação a isso, Lucas. Não é só no relacionamento com os reis, aqui no caso do livro que nós estamos estudando, mas com vários atores, por assim dizer, do Velho Testamento, e as ações de Deus no Velho Testamento, elas são muito mais pontuais, elas são realmente muito mais duras, né? Aí depois, com a vinda do Filho encarnado, do Deus encarnado, a coisa parece que abranda, né, Lucas? Essa relação, acho que de repente você estabelece aí, Paulo, é uma relação de séculos também, né? Talvez milênios aí de discussão da teologia e tal, e tem muitas questões que dá para a gente ponderar, né, em relação a essas ações, né, como você falou, pontuais e tal. No hebraico, a gente tem verbos, né, que são usados exclusivamente para ações de Deus e tal, mas desde o início, né, se a gente olhar a descrição lá do Gênesis, né, Deus faz as coisas e vê que as coisas são boas, né, tudo que ele faz é bom, é bom, é bom. Então, o que está sendo martelado ali, né, é que o nosso Deus, além da sua soberania, né, do seu poder, de todas as coisas, ele é um Deus bom, né, um Deus que é amor, assim como a gente vê na leitura lá de 1 João, né, ele não fala só assim, fala, olha, a partir de Jesus, né, e tal, 1 João 4, 7, 8, né, beleza, Deus é amor, né, não, Deus é amor, Deus sempre foi amor, né, a essência dele é o amor, e, obviamente que a gente vê no Apocalipse e tantas outras coisas, quando Jesus vem, né,
amarro valente, todas aquelas outras questões. Existe uma relação muito mais prática, né, muito mais clara, né, como Paulo fala, né, sede meus imitadores, porque, obviamente, eu sou imitadora de Cristo, né, então ali a coisa vira uma relação palpável, né, apesar, né, de eu enxergo o Senhor também como uma relação pessoal, né, a forma como ele é descrito, né, como ele é demonstrado, até as relações, né, as imagens humanas, né, se nós somos imagem, né, do Senhor, o Senhor também é ali, né, colocado como uma pessoa, né, no qual a gente se relaciona e tal. Esse capítulo, por exemplo, a gente pode ver, né, ele fala uma coisa e aí ele, a partir do movimento, né, de Ezequias, ele tem uma relação dinâmica, né, ele fala, olha, então, beleza, assim como o Wagner falou ali, rapidamente ele fala, ó, então, não vai ser mais dessa forma, né, vamos fazer o seguinte, eu vou proteger a cidade e tal, faz todas aquelas promessas, então, essa relação de quem Deus é e tal, é muito interessante que a gente precisa realmente estudar e se debruçar mais, né, sobre o Antigo Testamento, né, a forma como você falou, assim, né, Velho Testamento, já dá até um medo, né, o pessoal tem medo, né, de estudar, de falar coisa velha e tal, o pessoal quer, obviamente, coisa nova, né, então, o Antigo Testamento precisa, obviamente, tomar cuidado, até porque ele não tomar, né, ter um cuidado, né, mais real, né, nos nossos púlpitos, na nossa igreja e tal, até por isso, a nossa série, esse mês de junho, são todas histórias do Antigo Testamento, né, para a gente tentar, de alguma maneira, mostrar, né, porque também é Bíblia, né, a humanidade bíblica também é inspirado, né, e a gente precisa também aprender, né, porque, como a gente viu, é uma história super contemporânea, né? Quem de nós, né, já não pediu alguma coisa achando que quer ficar mais perto de Deus, né? E no final essa situação às vezes faz a gente tropeçar lá na frente, né? Faz a gente se distanciar, faz a gente ficar muito mais confortável e menos e busca, né? Muito menos o Senhor. Né? É isso que acontece aqui nessa história. É isso que acontece muitas vezes na minha e na sua história, né? E acho que obviamente, de uma maneira muito curta, tentei responder aí o que você colocou. Eu já tenho mais medo do Apocalipse Ok. do que o Velho Testamento. Eu já tenho mais medo do Apocalipse do que o Velho Testamento. Ó, tem um livrinho, ó, pequenininho, ó, vai te ajudar bastante aí, mas tem uma pessoa que tem muito mais competência para falar do que eu, né? Não vou ficar não dá, né? Pode fazer as ondas aí, leio Apocalipse. Não, eu não leio Apocalipse. Eu não gosto muito de... Acho que está travado ali o computador do professor. Mas pode ficar tranquila. Depois eu posso mandar para vocês, né? Tem disponível em e-book, pela editora Ultimato, aí o livro foi atualizado, né, o título Apocalipse para hoje, mas quem pode apresentá-lo de maneira muito mais competente, né, pode falar, professor, fique à vontade se o senhor quiser, né. Não quero falar sobre o livro, não. Eu queria fazer uma observação. É muito interessante quando a embaixada da Babilônia chega e isso, assim, esse detalhe vai muito rápido, né, que eles trazem presentes e cartas. Daí, quando Isaías vai para o rei, o Isaías faz duas perguntas, né? Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? E o rei responde só a segunda. O rei só fala de onde eles vieram. O rei não fala o que eles disseram. Se o que eles disseram, o que estava nas cartas, é omitido, a gente não sabe, né? Então, devia ter alguma coisa censurável aí que deve ter gerado esse rolo que surge depois. Mas esse é um mistério, né, Lucas? Que fica escondido só para a gente conjecturar, né? É tudo aquilo que eu falei, gente, né, de possibilidades ali, né, da Babilônia tá ali flertando com Israel, né, e tal, essa questão militar contra a Síria, coisas parecidas, são conjecturas. Muito obrigado aí, professor, por essa colocação, que fica muito claro, né, essa omissão no texto, né, eu não deixei claro. Então, muito obrigado.
E Márcio, pode deixar que depois eu mando Apocalipse aí para você, né? O livro que vai ajudar muito. Não precisa ter medo, não, viu? Apocalipse é um livro de bem-aventuranças. Pode ficar. Assim, não é que não precisa ter medo. Tem que ter um medinho, assim, mas é um livro que te leva a tomar uma atitude, né? Uma posição. Não tem muito preto no branco, né? Não tem cinza, né? É meio preto no branco. Ou você está do lado, né, do Senhor, ou você, né, está do outro lado ali, mas não vamos falar sobre isso, porque a gente está, né, aqui em Reis ainda, não tem problema. Fernanda, Obrigada. seu Zito, Opa. imagina, Márcio. Carlão. Lucas, Eu? posso dar outro Pode falar. pitaco, hein? Pode. Durante aí o transcorrer da passagem, eu vi a mesma coisa, quer dizer, observei a mesma coisa do que o Wagner falou, exatamente isso. Porque parece que volta a um contrassenso aí, né? Ele é curado, depois ele pede uma prova, perfeito? Mas isso o Wagner já também falou sobre isso aí. Porém, entra essa questão aí do 17, perdão, do 19, que parece que ele está meio assim, né? Tudo bem, eu estou tranquilo. No começo, ele não confia, ele é curado, ele pede uma prova, se estende até mais o texto, com relação a se o relógio vai para frente, vai para trás, evidentemente que indo voltando é uma prova em conteste, mas depois também, eu acho que pode ser visto aqui, que ele tinha plena certeza daquilo que Deus prometeu durante os 15 anos dele, independente se ele teve ou não essa questão de estar vivendo só para ele, mas ele confiou que nesses 15 anos ele seria próspero, a sua saúde seria legal. Lógico que ele foi egoísta, mas também tem essa questão que eu acho que deve ser colocada. Pode ser visto dessa maneira? Sim, sim. Ele confiava, né? Foi o que ele falou no final. Ele confiava mesmo que realmente os seus dias seriam tranquilos, né? Então, ele viu o sol voltando, né? Então, é uma prova irrefutável ali, né? De tudo aquilo que o senhor falou se cumpriria, né? Ele ousadamente faz essa proposta e o senhor age conforme essa situação. Mas é o que eu falei, parece que a partir do momento que ele adquire essa certeza, ele adquire também um conforto, né? Um relaxamento que permite esse flerte com a Babilônia, né? Ele permite, por mais que ele concorde ali, né, com o que Isaías fala, ele fala até, ó, realmente, essa palavra aí, ele não fala, pô, pisei na bola e tal, vamos, não. Nos meus dias, pois pensava, né? Na verdade, ele não fala. Ele pensava, né? Olha, nos meus dias eu sei que eu vou estar tranquilo, então vou estar aqui bem confortável, porque o Senhor prometeu, né? E se acontecer alguma coisa, fala, pô, mas o Senhor não voltou o tempo lá para me provar e tal? E aí a gente já tem a ideia aqui é que realmente, né? Os dias foram tranquilos, porque depois se encerra a história de Ezequias, e como eu falei, fica aberto a situação, será que vai ser Manassés? Será que vai ser o neto, o bisneto? Quando que a Babilônia vai vir? A gente sabe que uma hora ela vai chegar, né? E que não vai ser legal. Só completando aí, Lucas, contextualizando isso daí, né? Para a gente, para a nossa vida, fazendo uma aplicação, por assim dizer, na realidade, quando as coisas estão indo muito mal na nossa vida, nós nos já chegamos a Deus com muita oração e choro copioso, como Ezequias fez, né? Mas depois que a coisa começa a andar de uma maneira bastante branda, o mar está calmo, a lua está bonita, a tendência do ser humano é realmente abaixar a guarda, né? É só a minha conexão que está travando? E agora eu acho que foi a sua. Se você não escutou, o João Leonel pode dar um pitaco aí.
do que eu falei. Passar a bola para o professor aí. Travou também. Eu acho que o Lucas ouviu, não viu, Lucas, a pergunta? Não? Não, Acho que o foi mais Paulo uma perguntou afirmativa, né? se a gente não dá a famosa miguezada, né, Paulo? Quando a gente, né, as coisas estão bem, né? Oi? Bem, meu sobrenome é Miguel, hein? Oi, Zito. Não esquece que meu sobrenome é Miguel. Então, né, Boa. Zito? Olha, tá vendo? Esse é o, né? Mas Esse é o posso fazer uma pergunta? politicamente Não, incorreto, Zito. Posso fazer uma pergunta? só terminando aí, Zito, Esse só um 19, minutinho. o 19, eu continuo ainda em dúvida. Dá a impressão que ele ainda está duvidando que o senhor ia proteger ele, do filho dele, do que tudo que estava previsto para acontecer. Ele coloca lá, né? Pois pensava, então ele pensava que aquilo poderia, que Deus ia cumprir o prometido. O termo pensava aí, não está meio esquisito, que haverá paz e segurança em meus dias. O pastor Lucas tem que responder, ele terceirizou, eu só tô ouvindo, gente. Tem tanto professor aí, qualquer um pode responder, isso aí tira a minha dúvida, né? Travou a conexão do pastor Lucas. Eu vou então dizer o que eu penso, o Zito, a esse respeito. Eu acho que o rei está dizendo, a gente pode pensar de duas maneiras. Ou ele pode pensar que Deus está sendo bom com ele, dizendo, né? Puxa vida, Deus está cumprindo a promessa sendo bom. Isso vai acontecer só depois. Ou não vai cumprir. Ou então ele está sendo. Não, o pensava é assim, ele achava, né? Ele ouve o que o profeta diz e fala: ah, então é isso mesmo. Sabe? O pensar não é duvidar. O pensar confirmando. É raciocinar, né? É raciocinando. Mas ele pode achar que é a bondade de Deus, ou pode achar também uma outra interpretação. Ele pode estar sendo egoísta, dizendo: ah, que bom, não vai me atingir, dane-se que vier depois. Inclusive os meus filhos, ou descendentes, né? Não sei. O pastor Lucas voltou, eu acho. Voltei, e agora estou ouvindo. Não, é só isso, Lucas. É a questão do que o Zito estava perguntando sobre a coisa lá do Isaías, né? Do Ezequias para o Isaías, que é boa a palavra. Era isso. Eu achei interessante também que no versículo 6, o versículo 6, ao meu entender, também ele confronta um pouco com o 19, né? Porque no versículo 6, quando Deus acrescenta a ele 15 anos, Deus dá a ele a certeza também da segurança, né? Onde ele diz que livraria ele da Síria, e a ele a cidade, defenderia a cidade por amor, né? Quer dizer que ali também Deus já deu toda a segurança para ele já há muito tempo atrás, né? No início dos 15 anos, né? Garantindo a ele toda a segurança. Quer dizer, lá no final, ele contradiz com a mesma cena do versículo 6, ao meu ver, né? Porque ele se coloca que Deus realmente, também, de uma certa forma, é boa a palavra do Senhor que disseste, né? Quer dizer, Deus já disse a ele há 15 anos atrás, né? Que faria dele, né? Um momento seguro na vida dele, né? Cuidaria da cidade dele, né? Ao meu entender. Ok, também acho. Uma das coisas que eu pensei de maneira mais prática também, né? Nossa responsabilidade, né? Com uma série de questões de saúde pública, né? Própria quantidade de lixo, meio ambiente, decisões saudáveis, né? Que a gente precisa começar a ter, né? Ou mantê-las, né? Pensando aí no futuro, né? Nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que, se Deus quiser, né, a bênção do Senhor aí, subsista aí para todos eles, mas que a gente tem uma responsabilidade, né, com essa fase da história em que nós precisamos cuidar, né, da criação do Senhor de maneira responsável, né, e ensiná-los a agir da mesma forma, para que eles tenham, obviamente, uma vida saudável, uma vida próspera, né? E não pensar, por exemplo, beleza, já que a gente tem muito recurso, né, natural, a gente foi agraciado com isso, vamos usar aí, ó,
quem vier depois, né, que lide, né? O pessoal tá usando a expressão, né? Quem vem depois que lute, né? Então, acho que a gente tem uma grande responsabilidade, né, nessas questões, e creio que a igreja, né, e aí eu digo como instituição, deve começar a olhar e promover, né, esse tipo de conscientização. Eu já vejo algumas atitudes ali, né, eu lembro na escola dominical, né, as crianças com as garrafinhas e tal, então coisas que demonstram, né, esse cuidado para gerações futuras, né, ter uma visão realmente pautada no futuro, né, não somente no presente. Professor, não sei, eu perdi algumas discussões, algumas situações, aí o senhor fica à vontade, o que eu tinha para dizer aí, para trabalhar, agradeço. Se alguém está com pedido de oração, alguma coisa, acho que pode compartilhar. Posso fazer mais uma pergunta, e só, passo pastor? a palavra, fica à vontade, passo a palavra para o professor. Só fazer mais uma pergunta, só por curiosidade aqui, né? Porque o texto, ele é muito, muito rico, né? Mas ele, assim, do 19, ele fala uma situação e depois já vem no 20 a morte, né? Não dá para ter uma ideia de cronologia de tempo, né? Para saber se quando ele falou isso, ele estava a 1 ano dos 15 da morte dele, se ele estava faltando 10 anos de vida, né? Ou se faltava ainda uns 15, né? Vai saber, né? Mas essa falta de cronologia de tempo que a gente fica, né, na narrativa de pensar, né, o que realmente levou ele a tomar todas essas situações, né? Mas esse tempo que de um versículo para o outro já vem a morte, né? Dá a entender que passou muito rápido, ou ainda existia um bom tempo ainda da vida dele, né? Não tem se tem esse cenário, né? Lembrem-se, nos capítulos anteriores, se a gente olhar desde o capítulo 14 e tal, a gente vê o quanto é delicada a situação política de ser rei, né? O cara tá sempre assim, a ponto de ser assassinado, internamente, externamente, todas essas coisas. Então, você ter 15 anos de paz, né? Muitos reis do livro dos reis não reinaram meses, né? Alguns meses, 2 meses, 6 meses, né? Não duraram nem 1 ano. Então, Ezequiel já tinha um período de reinado e ter essa certeza de mais 15 anos. Então, assim, tirar aquele peso, né? Aquele alívio e tal. E parece, pelo menos, né? Aqui, em relação à história do capítulo de 1 a 11, né? E de 12 a 19, que elas são próximas, né? Quão próximas a gente não sabe, né? Inclusive, começa com aquela questão, nesse tempo, né? Ou seja, nesses dias, nesse período ali, né? Os personagens ali são os mesmos, né? Ezequias e Isaías e tal. Então, dá uma relação de proximidade. Se ele desfrutou desses 15 anos com essa pulga atrás da orelha, né? Em relação à Babilônia, a gente não sabe, né? Mas, com certeza, foi um período de paz aí, né? Pelo menos para ele, né? Mas a gente vê que gerou essa situação de negligência da parte dele. Legal. Professor, fique à vontade. Alguém está com pedido de oração? Pode falar também. Não é pedido de oração, não. É uma coisa que o Wagner falou e que me fez pensar numa coisa, assim, que, por exemplo, quando Deus fala para ele, né, que vai morrer, mas daí ele ora e Deus aumenta os dias dele. E eu vejo, assim, nesse processo da gente de caminhada cristã, né? A gente começa a caminhar com Deus, tá tudo bem, mas o quanto a gente se dedica para conhecer a Deus? O quanto a gente se dedica para a gente não ter essa ingenuidade de, gente, ele viu umas cartas e ganhou um presente. Sabe aquela criança que está naquele programa do Silvio Santos com o negócio fechado e ele fala, você troca um carro por um... E ele não tá bem, ele fala, troco, e aí ganha, tipo... Ele ia ganhar um carrinho de brincadeira enorme, mas vai sair com uma folha. Porque não tá vendo, né? E às vezes essa ingenuidade nossa, essa falta de conhecimento... leva a gente a esse caminho, né? E de achar que, então sua descendência não vai ter nada. Bom, então, tipo, me satisfez com isso. Tipo, eu não conhecia tudo, a potência de Deus, sabe? Eu parei nisso porque tá bom. Foi suficiente para minha vida, sabe? Tipo, tá ótimo. Isso me fez lembrar acho que foi a escola dominical, pastor João, que o senhor falou que quando o senhor se converteu, o senhor lia a Bíblia 2 horas por dia e olhava para referências e falava, não tenho dentro da igreja, tipo, como assim? Tem cristão muito mais velho que eu, com muito mais bagagem, mas tá assim, tá tranquilo, tá favorável, tá no ritmo, conheço o que dá, tá bom assim, vamos lá. Então, esse texto me deixou muito reflexiva
a respeito disso. De certa forma, corrobora, né, com a nossa primeira aula aí do livro de Filipenses, né, as conclusões que o pastor trouxe, né, tem razão, Fernanda. Muito obrigado aí pela contribuição. Então, acho que a gente até avançou um pouquinho no horário. Não sei se alguém quer compartilhar algum pedido de oração, mas agradeço, né, a paciência de vocês. E aí o professor vai ficar aí com o computador tentando condensar aí esse vídeo, né? Vai ficar um tempinho aí, mas amanhã eu creio que estará disponível no Facebook, tá? Agradeço aí mais uma vez. Acho que a gente pode orar para encerrar, professor? Então, Wagner, você podia orar por nós? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, obrigado, ó Pai amado, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela rica oportunidade que estamos tendo de poder aprender da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, nos dando sabedoria, nos guiando, dando sabedoria aos pastores que nos orientam, ó Pai, para o entendimento da Tua palavra. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e podemos senti-lo, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos guardar, a nos proteger e nos livrar de todo mal, ó Pai amado. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria aos líderes do nosso país, orientando a nossa nação, ó Pai. E principalmente, ó Pai, nós pedimos que o Senhor possa interceder pelo nosso povo, que o nosso povo possa ter obediência, ó Pai, e que juntos possamos vencer essa batalha. Mas, acima de tudo, colocamos em Tuas mãos, porque sabemos que só o Senhor pode determinar o momento que tudo isso irá acabar, ó Pai. Que o Senhor é que vai intervir, dando da forma que o Senhor achar necessário a solução para esse problema. Mas nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque mesmo que virtualmente podemos estudar a Tua palavra e podemos aprender mais um pouco de Ti, ó Pai. E podemos ver a Tua fidelidade para com o Teu povo, quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, ó Pai. E o Senhor tem feito isso desde que a geração que o Senhor criou, ó Pai, e as Suas promessas nunca são em vão. Nós podemos aprendê-las, estudamos elas e vivenciamos elas até hoje. Obrigado, ó Pai amado, porque podemos ter essa confiança em Ti e depositar nossa fé sempre em Ti, ó Pai. Então, humildemente, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos perdão pelos nossos pecados e só temos a agradecer a Ti, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje. Nós te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, irmão. Professor, boa noite. Professor, sexta-feira vai ter reunião de oração normal? Dia dos Namorados? Sim. Temos, Tá às bom. 8 horas. Aí o pessoal tem que vir Obrigado, com um acompanhante na reunião de oração. Não vale a mão, hein, Lucas? Fica a dica. Fernanda, dá um jeito aí. Eu Fica a trago dica. o meu cachorro tá sempre aqui escutando tudo. Você vai ter que dar alguém à distância, né? Ok, gente. Boa noite. Boa noite. Muito bom, um abraço a todos. Boa noite, gente. Gente. Valeu, pastor. Obrigada pelo estudo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.